Ó Senhor Jesus. Amém, irmãos. Aleluia. Boa noite. Boa noite, amigos. Estamos aqui mais uma vez pela misericórdia do Senhor. Nós queremos falar mais um pouco em cima do jornal Árvore da Vida. Graças a Deus, Deus tem usado esse periódico muito rico, uma palavra bem clara, que tem ajudado as famílias. E nós queremos encorajar você a fazer a assinatura do jornal Árvore da Vida. Amém? Senhor Jesus, que o Senhor possa nos abençoar. Hoje nós vamos falar em cima do livro de Miqueias. Miqueias significa quem é como Deus. O que o Senhor requer de nós. O que o Senhor requer de nós? O que o Senhor requer de você, de mim, no nosso dia a dia? Amém? Eu vou ler aqui 1 João, capítulo 1, versículos de 5 a 9. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. O nosso Deus é luz. Amém? E não há nele treva nenhuma. O versículo 6 diz assim: se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Ó Senhor Jesus, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A palavra de Deus diz que Deus é justo. E para que possamos agradar a Deus, nós precisamos da luz. Para que a luz possa nos iluminar, cada um de nós, nós precisamos andar na verdade. Quando nós andamos na verdade, nós recebemos o iluminar de Deus. Amém? E quando nós somos iluminados, graças ao Senhor, nós somos salvos, nós somos libertos de toda injustiça. Uma das coisas que mais desagrada o coração de Deus é a injustiça, porque Deus é justo. Por isso que esses versículos aqui mostram para você e eu, para nós vermos a nossa condição, nós precisamos andar na luz. Esta foi a situação na época de Miqueias. A nação de Israel, ela estava em desolação, em degradação, em desolação. Por isso que Miqueias, o Senhor usou falar dele. Miqueias pode ser considerado um dos profetas mais proeminentes de sua época. Amém? Ele foi citado por Jeremias e até mesmo pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus citou algumas palavras
que estão dentro do livro de Miqueias. Nós podemos ler Jeremias 26, 18. Jeremias 26, 18, diz assim, ó Senhor Jesus, Miqueias, o morastita, profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, e falou a todo o povo de Judá, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, Sião será lavrada como um campo, Jerusalém se tornará em montões de ruínas, e o monte do templo numa coluna coberta de mato. Isso é o que Miqueias profetizou. Mateus capítulo 2, versículo 6. Diz assim, e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, Israel. Mateus capítulo 10, 35 e 36. Ó Senhor Jesus. Vamos ler o 34 também. Fala aqui, ó. Não penseis que vim trazer paz à terra? Não vim para trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Então, Miqueias mencionou esse versículo que Jesus fala aqui em Mateus 10. Questão da inimizade, a inimizade na família, na casa, a divisão. Ó Senhor Jesus. Então, Miqueias, ele fez um prognóstico preciso da nação de Israel. Ele, como profeta de Deus, ele fez um prognóstico da situação real da nação de Israel. Ele denunciou o aparelhamento do Estado para o fomentamento da corrupção e consequente opressão dos pobres. Está vendo? Ele denunciou o aparelhamento do Estado para o fomentamento da corrupção. O que é isso? Houve promoveram, né? Promoveram a corrupção, o povo estava cheio de corrupção. Ó Senhor Jesus, isso significa fomentamento, estimular, promover, excitar. E a consequente opressão dos pobres. Então, com isso, por haver tanta corrupção no meio da nação, quem sentiu de perto todo o sofrimento, toda a divisão, foi os pobres. Está vendo? Naquela época os valores foram sendo invertidos, a ponto de a nação de Israel amar o mal e odiar o bem. Essa é a situação que caiu a nação de Israel. A corrupção era tanta, a divisão era tanta no meio do povo, divisão social, que eles passaram a amar mais o mal do que o bem. Por isso nós precisamos ir diante do Senhor. Nós temos que amar o Senhor. O princípio da edificação num país, uma nação, na família, na igreja, é o amor. Então eles preferiram, o homem caiu de tal maneira que eles escolheram andar no caminho do mal.
Em Miqueias 3, 1 a 3, podemos ler? Miqueias 3, de 1 a 3. Capítulo 3, versículo de 1 a 3. Disse eu: ouvi agora, vós cabeças de Jacó, e vós chefes da casa de Israel. Não é a vós outros que pertence saber o juízo? Os que aborrecem o bem e amais o mal, e deles arrancais a pele e a carne de cima dos seus ossos. Que comeis a carne do meu povo, e lhes arrancais a pele, e lhes esmiuçais os ossos, e os repartis como para a panela e como carne no meio do caldeirão? Ó Senhor, essa é a situação que chegou o povo na época de Miqueias. Até mesmo o poder, olha só, até mesmo o poder judiciário que deveria fiscalizar as ações do Estado estava vendido ao suborno. Até mesmo isso atingiu não só a nação caótica, mas atingiu até o poder judiciário. Eles caíram, e foram vendidos ao suborno. Miqueias 3:1. 3:1. Miqueias. Disse eu: ouvi agora vós cabeça de Jacó e vós chefes da casa de Israel. Não é a vós outros que pertence saber o juízo? Não, desculpa, é o versículo 11. Eu li o versículo 11, é o 1. Não é o 1, é o 11. Olha só, vamos ler de novo. O 11, 3:11. Os seus cabeças dão as sentenças por governo, por suborno. Os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Usar até o nome do Senhor. Todos os poderes estatais estavam organizados para agir em prol da corrupção. E como resultado, a sociedade foi dividida em ricaços, muita gente rica, e muita gente pobre, os pobretões. Houve uma divisão entre ricos e pobres. Miqueias capítulo 7, versículo 3. Então essa situação estava tão caótica que atingiu o poder judiciário, que era o poder mais elevado, numa cidade, o poder judiciário é o poder mais forte. E também os poderes estatais. Todos foram influenciados. Está vendo? Por isso nós temos que fugir do caminho, nós precisamos andar no caminho de Deus, no caminho da paz, da justiça. Senão nós vamos praticar injustiça. Capítulo 7, versículo 3. As suas mãos estão sobre o mal, e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação. Aqui, o juiz aceita suborno, que é a parte judiciária. O grande fala dos maus desejos de sua alma, e assim todos eles juntamente urdem a trama. Ó Senhor Jesus. Então até os líderes, olha, não só o poder judiciário, os poderes estatais, até os líderes religiosos, que deveriam ser a reserva moral do povo, também haviam sido vendidos à corrupção. Por isso nós devemos escolher a vida, escolher o caminho da vida,
Quando nós recebemos o caminho da vida, no Espírito, no nosso Espírito, nós vamos ganhar discernimento. Uma pessoa religiosa, o que é uma pessoa religiosa? Ela usa o nome de Deus, ela usa a Bíblia, usa a palavra, mas sem realidade. Isso é uma pessoa religiosa. Ela só tem a aparência, mas falta a realidade interior, que é Cristo. Por isso que também eles se venderam e caíram, os líderes caíram na corrupção. Capítulo 3, versículo 5. Ó Senhor Jesus, assim diz o Senhor acerca dos profetas, que fazem errar o meu povo, e que clamam paz, quando tenho que mastigar, mas apregoam guerra santa, contra aqueles que nada lhes metem na boca. Está vendo? Essa é a situação dos profetas. Essa foi a situação dos profetas naquela época. Em vez de conduzir o povo para Deus, para a comunhão na palavra, desviaram o povo do caminho do Senhor. Ó Senhor Jesus. Então a condição de Israel, irmãos, precisamos tomar essa figura da nação de Israel para nós hoje, nós como igreja, nós como povo de Deus. A condição de Israel era vergonhosa. Até a família, como instituição, afetada pelo esquema de corrupção, tem os pilares derrubados. Está vendo? A nação atingiu os órgãos governamentais, a situação caótica atingiu as lideranças, os profetas daquela época, que se corromperam também, e isso foi atingindo até chegar na família, que a família é o que nós ganhamos, o pilar, a família é o pilar, é o que sustenta, né? É o fundamento, a família. Ó Senhor Jesus. Então essa situação tão difícil trouxe dificuldade também para as famílias. No capítulo 6, agora nós vamos entrar um pouco no capítulo 6. Como divino promotor, aqui agora o Senhor já entra, o nosso Deus já entra, como divino promotor, Deus profere as acusações contra o seu povo. Amém? Aí o Senhor entrou em cena. O promotor, né, chamado aqui divino promotor. Miqueias capítulo 6, de 1 a 5. Podemos ler? Amém? Ouvi agora o que diz o Senhor. Levanta-te e defende a sua causa perante os montes, e ouça os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a controvérsia do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Povo meu, que tenho, povo meu, Deus está declarando, está falando para nós hoje também. Povo meu, que te tenho feito? E com que te enfadei? Responde-me, pois te fiz sair da terra do Egito, da casa da servidão te remi, e enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheça os atos de justiça do Senhor. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano. Ó Senhor Jesus.
Então o Senhor veio, para trazer o povo ao arrependimento. Então essas profecias, dentro dessas profecias de Miqueias, nós temos 2 pontos. Quais são os 2 pontos? A injustiça social e a falta de santidade pessoal. Então, aonde há injustiça social, moral, em todos os aspectos, aonde há injustiça, Deus, Ele não pode compactar. Amém? E outro caminho é o caminho da santidade pessoal. Nós, na vida da igreja, na nossa vida cristã, precisamos ter uma vida pessoal cheia da santidade de Deus. Uma vida santa. Amém? Se nós vivermos uma vida santa, nós vamos ganhar diante do Senhor a segurança, o discernimento, para que nós não caiamos na mesma situação da nação de Israel na época do profeta Miqueias. Que possamos exercitar mais a nossa comunhão com o Senhor. Aquilo que nós lemos no início, andar na luz. Quanto mais você anda na luz, olha, andar na luz, você vê a sua situação. O andar na luz te leva a se esvaziar, a se humilhar, a confessar os seus pecados. É importante para nós andarmos na luz. Deus é luz. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Oh, que o Senhor possa nos salvar das trevas, de viver nas trevas. Se nós caímos nessa situação, a nossa vida individual fica confusa, vamos trazer confusão para dentro da nossa casa. Olha, pode atingir uma nação, está vendo? Pode atingir uma nação. Então nós devemos ser cuidadosos. Ó Senhor Jesus, que o Senhor tenha misericórdia de nós. O povo compreendeu que para se reatar com Deus, não bastaria o sacrifício religioso de animais, pois a devoção religiosa deveria ser acompanhada de um viver correspondente. Então eles ganharam, eles compreenderam, o povo compreendeu que eles precisavam reatar a comunhão deles para com Deus. Nós podemos ler o versículo 6 e 7. Amém? De Miqueias, capítulo 6, versículos 6 e 7. Olha o que o povo falou, olha. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerro de 1 ano? Está vendo? Muitas vezes nós pensamos que a nossa obra, lá em 1 Samuel 15, 22, fala que Deus tem mais prazer na obediência do que em sacrifício. Obedecer é melhor do que sacrificar. E o povo aqui pensando que eles sacrificando, trazendo o sacrifício para Deus, isso ia agradar a Deus. Amém? Ao versículo 7. Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, olha só, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ao versículo 8. Ele te declarou, isso é Deus falando para eles, está falando para nós. Ele te declarou, ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti,
que o Senhor pede de ti? O que Ele está pedindo para nós? O que Ele pediu para o povo lá, a nação de Israel? Que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Então, esses 3 itens é o que agrada o coração de Deus. Você pode fazer muito sacrifício, pode fazer muita obra, pode fazer o bem, né? Mas se o seu coração estiver longe do Senhor, não adianta nada. Deus não agrada. O que Deus agrada é o que Davi pediu a Deus: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Então, antes de nós ofertarmos, hoje, por exemplo, antes de você ofertar as suas ofertas votivas, as suas ofertas voluntárias, os dízimos, eu preciso ir primeiro diante do Senhor. Amém? Como está o nosso coração? Como está a nossa intenção, a nossa motivação? Às vezes eu coloco grandes ofertas, eu faço muitas coisas exterior, mas o meu coração está longe do Senhor. Então o que Deus quer de nós é que nós pratiquemos a justiça. O que é praticar a justiça? A justiça, Deus é justo, é ou não é? Se Ele é justo, eu preciso praticar a justiça. A justiça é para mim mesmo. Eu preciso praticar a justiça. Não exigir a justiça dos outros, mas eu preciso praticar a justiça, porque a justiça é para mim mesmo. A misericórdia é para com os outros. Então, justiça para comigo, eu sofro restrições, eu sou limitado, correto? Mas para quê? Para com os outros, eu exerço misericórdia. É o que aconteceu. Deus se fez carne. A pessoa que mais praticou a justiça aqui na terra se chama Senhor Jesus. Ele se restringiu, Ele negou a si mesmo, Ele tomou a cruz, Ele foi crucificado por amor de você e por amor a mim. Então, primeiro Ele praticou a justiça, aí Ele se restringiu, mas para com a humanidade, Ele exerceu a misericórdia. O que é misericórdia? Nós não merecíamos a misericórdia de Deus, mas Ele teve misericórdia de nós e nos resgatou para Ele, nos comprou com o seu sangue. Amém? Então, justiça para mim, eu preciso exigir de mim, misericórdia para com os outros e humildade para com Deus. Deus ama aquele que se humilha, o humilde. Amém? Bem-aventurados os humildes, os pobres no espírito, porque deles é o reino de Deus. Então vamos praticar esses 3 itens, amém? Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, para encerrar, eu quero ler um ponto aqui muito importante. Olha aqui, amados, embora tenham sido proferidas, então foram 2.500 anos atrás, essa palavra, né? Essa situação ocorreu há 2.500 anos atrás. Uma nação distante, essa palavra, para nós, ela é muito atual. Então, há 2.500 anos, ocorreu essa situação na época de Miqueias. Então, essa situação daquela época, o que você acha? Não é diferente
do que nós estamos passando hoje. É ou não é? Precisamos orar pelo poder judiciário, amém? Precisamos orar por aqueles que, os juízes, certo? Precisamos orar por aqueles que trabalham, que nos governam, não é isso? Orar sempre por nosso presidente, pelos senadores, deputados, governadores, prefeito de cada cidade. Precisamos orar por eles. E orar também por aqueles que têm a liderança cristã, aqueles que têm a palavra profética. Vamos orar pelos nossos irmãos que estão na nossa frente. São irmãos que se consagraram e eles têm a comissão de Deus para levar adiante o falar profético. Amém? Vamos orar pela liderança da igreja. É muito importante. Ó Senhor Jesus. Então todos devem ser considerados por nós, para vivermos uma vida tranquila, uma vida cheia de paz, livrando-nos, né? O Senhor nos livrando da degradação, porque tudo isso está sempre, todo momento está batendo na nossa porta, certo? A corrupção, precisamos ter cuidado com a corrupção, com a degradação moral, que sempre batem à nossa porta. Então nós temos que vigiar, aí entrar naquele caminho que Pedro mostra da vigilância. Precisamos ser pessoas que vigiam, amém? Quando o pecado vier bater na sua porta, você está na presença de Deus, amém? E aí você rejeita, ó Senhor Jesus. Então, como filhos de Deus, devemos nos resguardar, amém, irmãos? Como filhos de Deus, vamos nos resguardar, porque a Bíblia fala que os dias são maus. Então vamos nos resguardar da influência da iniquidade. Existe um poder na terra hoje, que é o poder da iniquidade. Iniquidade significa sem lei. Ó Senhor Jesus, que o Senhor possa nos ter misericórdia de nós. Então a iniquidade, ela está reinando no mundo, Senhor Jesus. Então nós precisamos viver o que? Uma vida cristã diária, uma vida que busca a presença de Deus. Vamos andar na presença de Deus. O Senhor vai nos guardar do caminho da corrupção, da degradação moral, amém? Vamos ler o último versículo aqui, Filipenses capítulo 2, versículo 15. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Ó Senhor Jesus. Aqui diz assim, ó. O 14 diz assim, ó: fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis o quê? Irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. O versículo 16, preservando a palavra da vida. Então vamos preservar a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Então nós devemos, Paulo deixa claro aqui, devemos o quê? Resplandecer. Amém, irmãos? Vamos resplandecer como luzeiros no mundo. Aonde você estiver, anda na luz. Resplandeça a luz. Amém? Você vai ser guardado até a volta do Senhor. Que o Senhor possa abençoar essa palavra, possa abençoar o seu lar, a família. Amém? Que o Senhor possa guardar todos nós até a sua volta.
Amém? Vou estar orando por você agora, pela sua casa, pela saúde daqueles que estão doentes. Amém? Senhor Jesus, eu declaro a sua vitória na minha vida. Nós queremos, Senhor, receber essa palavra. Nos livra da degradação, nos livra da corrupção, leva-nos a depender de Ti, Senhor. Nós não queremos cair como a situação da nação de Israel. Eles perderam a presença do Senhor. Quando nós perdemos a presença do Senhor, nós perdemos o temor. Leva-nos a temer, Senhor. Leva-nos a ter reverência. Leva-nos, Senhor, a andar na luz. Leva-nos a ser luzeiros. Queremos resplandecer nas trevas. Lembra de cada lar agora, cada irmão, cada casal. Lembra dos jovens. Livra os jovens da corrupção, da degradação. Oramos também em cada casa, em cada família, se tiver alguém doente. Nós pedimos ao Senhor, venha trazer cura, venha trazer libertação. Ó Senhor Jesus, libera os irmãos, libera também os amigos que estão assistindo essa live. Ó Senhor Jesus, nós oramos também pelo nosso governo, pelo presidente, os senadores, oramos pelos deputados, oramos, Senhor, pelos governadores, os prefeitos. Venha abençoar, ó Senhor Jesus, venha sustentar o Brasil, toda a terra. Nos guarda dessa Covid, dessa pandemia. Ó Senhor, guarda os lares, para a glória do Seu nome. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Toda a glória seja dada a Ti. Jesus é o Senhor. Amém. Amém.